Ele entrou no carro e no mesmo instante o ar pareceu mudar. Não foi medo, foi instinto. Algo nele me fez entender que aquela corrida não terminaria como as outras. O jeito que ele olhou para o retrovisor, o silêncio, o modo como fechou a porta devagar demais. Tudo parecia ensaiado. Eu tentei agir normal, mas o corpo inteiro ficou em alerta. "Boa noite", disse ele. A voz calma, educada demais. Colocou o cinto, ajeitou a mochila no colo e me passou o endereço, um lugar isolado na zona rural. Na tela do celular, a corrida marcava 50 quilômetros. Na minha cabeça, 50 chances de não voltar. O som do limpador era o único ruído dentro do carro. Chovia fraco, mas o silêncio era o que mais pesava. Ele olhava pela janela, sem piscar, como se contasse cada poste da estrada. O rosto era comum, barba rala, uns 40 e poucos anos, mas havia algo nos olhos que incomodava. Parecia estar em outro lugar. "Você sempre dirige à noite?" me perguntou sem me encarar. "Quando tem corrida boa, sim. E se aparecer uma corrida ruim?" "Depende." "O que é ruim para você?" Ele riu de leve. "Aquela que muda a sua vida." Tentei não reagir, mas aquela frase ficou girando na cabeça. A estrada à frente estava deserta. O GPS marcava caminho normal, mas a sensação era de que eu estava sendo guiada para algo que o aplicativo não mostrava. "Pode pegar a próxima saída", ele disse. "Mas o trajeto é reto." "Eu sei, quero cortar caminho." "O aplicativo não permite." Não perguntei para o aplicativo. A forma como ele falou, fria, objetiva. Dei seta, fingi obedecer, mas acelerei um pouco, só o suficiente para ganhar tempo. O coração batia no ritmo do motor. No retrovisor ele apenas me observava, sem piscar, sem emoção. "Tá tudo bem?" perguntei. "Tudo ótimo. Só tô pensando." "Pensando no quê?" "Em como as coisas se repetem." "Você acredita em coincidência?" "Depende." "Eu não. Acho que certas pessoas se cruzam porque precisam, mesmo que uma delas não volte." Engoli seco. Fingi rir, mas o som saiu torto. Tentei mudar de assunto. "Você é daqui mesmo?" "Não, mas já morei perto daqui. Aliás, perto demais." Olhei o mapa. A região não tinha saída direta. Era uma estrada secundária, cercada de canaviais e sítios abandonados. Sinal fraco. Nenhum carro por perto. A cada curva, o arrepio nas costas aumentava. De repente, ele inclinou o corpo para frente. "Pode desligar o rádio, por favor." "Prefiro o som da estrada." Abaixei o volume devagar. "Melhor assim", disse ele. "Silêncio ajuda a lembrar das coisas." "Lembrar de quê?" "De onde a gente errou." Aquela resposta me travou. O jeito como ele falou "a gente", como se fôssemos parte da mesma história, e eu só não soubesse ainda. 20 minutos depois, a chuva engrossou. O vidro começou a embaçar. "Vou parar um pouco para limpar", falei. "Não para." "Mas não dá para enxergar." Eu disse para não parar. A voz dele mudou, grave, firme, seca. Não gritou, mas foi pior que um grito. Acelerei fingindo normalidade. Os faróis iluminavam apenas o asfalto molhado e uma curva que parecia não acabar. Foi quando ele falou: "Eu conheço essa estrada. Foi por aqui que tudo começou." "O que começou?" Ele virou lentamente o rosto para mim. "Você vai lembrar." E foi aí que percebi, ele não era apenas um passageiro. A estrada seguia em linha reta, mas a sensação era de estar presa num labirinto. Tudo em mim gritava para parar o carro, mas eu sabia que se fizesse isso não voltaria a sair dali. "Como assim eu vou lembrar?" perguntei. Ele virou devagar, com um sorriso curto, quase piedoso. "Você dirige por aqui toda semana e ainda não percebeu?" "Percebi o quê?" "Que já passou por essa estrada antes." Mas não era dirigindo. Tentei manter o controle do volante, mas meu corpo inteiro gelou. "Você tá me confundindo com alguém." Ou talvez tenha sido você quem tentou esquecer." As palavras dele batiam como marteladas. Meu cérebro tentava processar, mas a lógica não acompanhava. "Olha, se isso é uma brincadeira..." "Brincadeira?" Ele riu baixo. "Você acha que perdi meu filho para brincar?" Meu estômago revirou. "O quê?" "Você ouviu." O tom mudou de novo, mais grave, mais humano. "Meu filho morreu nessa estrada há 3 anos. Carro capotado."
Motorista em fuga. Nunca descobriram quem era. Mas eu encontrei a gravação da câmera de segurança do posto. O rosto era o seu. O som da chuva ficou distante. Tudo dentro de mim se contraiu. Eu não estive aqui. Mentira! Ele tirou o celular do bolso e virou a tela para mim. A imagem era borrada, mas o carro era idêntico ao meu. A cor, a placa, até o adesivo no vidro traseiro. Não é possível. Isso deve ser um engano. Engano, ele inclinou a cabeça. Você acha que o rosto de quem tirou meu filho de mim pode ser confundido? Pisei mais fundo no acelerador. O GPS travou, o sinal caiu, o som do limpador virou um ritmo de guerra. Se você quiser dinheiro, eu te dou, mas eu não... Dinheiro? Ele riu nervoso. Dinheiro não traz o que perdi, mas talvez a verdade traga. Que verdade? De que nem tudo que você esqueceu foi por acidente. As palavras dele pareciam ecoar dentro da minha cabeça. Algo em mim sabia que tinha um pedaço faltando. Uma lembrança apagada, como uma mancha de luz na memória. De repente ele disse, vira à direita. Não tem nada ali. Vira! O tom não era mais de ameaça, era de certeza. Virei. A estrada de terra se estendia até onde a neblina alcançava. Chovia mais forte agora, e o carro deslizava a cada curva. É para lá que a gente vai? Perguntei. Para onde tudo terminou. Uns 2 quilômetros depois, vi uma cruz de madeira à beira da estrada. O farol iluminou o chão coberto de flores murchas e pedaços de vela derretida. Parecia um altar esquecido. Foi aqui. Ele olhou para fora, os olhos vermelhos. Meu filho morreu aqui, e alguém fugiu sem olhar para trás. O silêncio se instalou. Ele continuava imóvel, mas o que mais assustava era o tom calmo, como se estivesse contando um fato, não uma tragédia. Então ele virou para mim. Agora olha para frente. Reconhece? Os faróis mostravam o mesmo cenário que eu via toda noite quando fechava os olhos. Aquele sonho recorrente, aquele barulho metálico, o vidro quebrando, o cheiro de gasolina. E de repente eu entendi. Eu já tinha estado ali, mas não no banco da motorista. Eu era a passageira. E alguém muito parecido comigo, estava dirigindo. A lembrança veio rasgando. O carro desgovernado, a voz de um homem gritando, segura a criança, o impacto seco, o grito de um menino e o rosto de uma mulher ao meu lado. Picho meu rosto. Foi quando percebi que o pesadelo não era sonho, era lembrança. E aquele homem ao meu lado não queria vingança. Queria respostas que só eu podia dar. O som da chuva batendo no teto do carro se misturava ao eco das lembranças. Tudo o que ele dizia agora fazia sentido, mas num sentido que eu não queria aceitar. Minha cabeça latejava e o volante parecia girar sozinho. Você lembra, não lembra? A voz dele veio baixa, quase um sussurro. Lembra do carro atravessando a pista? Da criança presa no banco de trás, do fogo? Tentei falar, mas não consegui. As palavras não vinham. O ar parecia pesado demais para entrar. Eu via flashes, o clarão, o vidro se partindo, o grito. E o nome que ecoava entre os estilhaços. Rael. Era esse o nome dele, não era? Ele perguntou. Assenti sem perceber. O corpo respondeu antes da mente. Caio era o meu filho, disse ele. E então veio o golpe. Mas ele também era o seu. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Você está mentindo? Mentindo? Você acha que eu inventaria algo assim? Pegou o celular e mostrou outra foto. A mesma criança, o mesmo rosto, o mesmo sorriso que aparecia nos meus sonhos. Mas ao lado dele não estava o homem do banco de trás. Era eu, segurando o menino no colo. No canto da imagem, uma data antiga, 2019. Como você conseguiu isso? Perguntei. Não fui eu. Foi você quem tirou essa foto. Aconteceu antes de você sumir. O mundo rodou. Tudo girava. A estrada, o limpador, a respiração. Você desapareceu depois do acidente, ele continuou. Te procuraram por semanas. Quando encontraram o carro, pensaram que você tinha morrido no impacto. Mas você saiu antes do fogo e nunca mais voltou. Olhei para ele chocada. Por quê? Por que eu faria isso? Porque não suportou o que fez. Eu não fiz nada. Fez? Não. Ele respirou fundo, lutando para não chorar. Foi aqui. Ele olhou para fora,
os olhos vermelhos. Meu filho morreu aqui, e alguém fugiu sem olhar para trás. O silêncio se instalou. Ele continuava imóvel, mas o que mais assustava era o tom calmo, como se estivesse contando um fato, não uma tragédia. Então ele virou para mim. Agora olha para frente. Reconhece? Os faróis mostravam o mesmo cenário que eu via toda noite quando fechava os olhos. Aquele sonho recorrente, aquele barulho metálico, o vidro quebrando, o cheiro de gasolina. E de repente eu entendi. Eu já tinha estado ali, mas não no banco da motorista. Eu era a passageira. E alguém muito parecido comigo, estava dirigindo. A lembrança veio rasgando. O carro desgovernado, a voz de um homem gritando, segura a criança, o impacto seco, o grito de um menino e o rosto de uma mulher ao meu lado. Bicho, meu rosto. Foi quando percebi que o pesadelo não era sonho, era lembrança. E aquele homem ao meu lado não queria vingança. Queria respostas que só eu podia dar. O som da chuva batendo no teto do carro se misturava ao eco das lembranças. Tudo o que ele dizia agora fazia sentido, mas num sentido que eu não queria aceitar. Minha cabeça latejava e o volante parecia girar sozinho. Você lembra, não lembra? A voz dele veio baixa, quase um sussurro. Lembra do carro atravessando a pista? Da criança presa no banco de trás, do fogo? Tentei falar, mas não consegui. As palavras não vinham. O ar parecia pesado demais para entrar. Eu via flashes, o clarão, o vidro se partindo, o grito. E o nome que ecoava entre os estilhaços. Caio. Era esse o nome dele, não era? Ele perguntou. Assenti sem perceber. O corpo respondeu antes da mente. Caio era o meu filho, disse ele. E então veio o golpe. Mas ele também era o seu. Aquela frase me atravessou como uma lâmina. Você está mentindo. Mentindo? Você acha que eu inventaria algo assim? Pegou o celular e mostrou outra foto. A mesma criança, o mesmo rosto, o mesmo sorriso que aparecia nos meus sonhos. Mas ao lado dele não estava o homem do banco de trás. Era eu, segurando o menino no colo. No canto da imagem, uma data antiga, 2019. Como você conseguiu isso? Perguntei. Não fui eu. Foi você quem tirou essa foto. Aconteceu antes de você sumir. O mundo rodou. Tudo girava. A estrada, o limpador, a respiração. Você desapareceu depois do acidente, ele continuou. Te procuraram por semanas. Quando encontraram o carro, pensaram que você tinha morrido no impacto. Mas você saiu antes do fogo e nunca mais voltou. Olhei para ele chocada. Por quê? Por que eu faria isso? Porque não suportou o que fez. Eu não fiz nada. Fez? Não. Ele respirou fundo, lutando para não chorar. Você estava dirigindo. Bebida. Briga antes de sair. Disse que levava o menino para dar uma volta, esfriar a cabeça. Mas chovia. Você perdeu o controle. E quando o carro pegou fogo, você saiu e correu. Para! Não dá para apagar o passado, Larissa. O nome me atingiu como um soco. Como você me chamou? Larissa. O nome que você usava antes de mudar de cidade e virar motorista de aplicativo. Você acha que eu não tentei entender? Que não quis te odiar. Mas quando te vi de novo, viva, eu só quis ouvir da sua boca que foi um acidente. Minha visão ficou turva. As lágrimas vieram, misturadas com o som da chuva e o gosto metálico da culpa. Eu tentava negar, mas dentro de mim algo sabia. As cicatrizes no braço, as lembranças cortadas, a dor sem nome, tudo apontava para o mesmo lugar. De repente ele tirou algo do bolso. Uma correntinha infantil, escurecida pelo tempo. O pingente era uma pequena letra C. Essa foi a última coisa que restou dele. Eu achei entre os destroços. Ele colocou a corrente no painel. E você, o que restou de você? Olhei para o vidro embaçado e pela primeira vez em anos, enxerguei o que tentava esconder. Eu mesma, não a motorista, não a mulher que recomeçou, mas a que fugiu da lembrança, da dor e de tudo que lembrava o nome dele. O choro veio com força. Eu não queria fugir, sussurrei. Eu só não consegui ver o rosto dele. Eu achava que se eu esquecesse, a dor ia morrer junto. Mas não morre. Ela só muda de lugar. Por um momento ninguém falou.
Só o som da chuva preenchendo o carro. Ele virou o rosto para a janela e eu percebi. Ele não queria vingança. Queria sepultar o passado. E para isso, precisava que eu lembrasse tudo. Você vai comigo amanhã, ele disse firme. Para onde? Pro lugar onde tudo acabou. Para enterrar o que ainda resta. Engoli seco. Dessa vez não recusei. Porque dentro de mim, eu sabia. Não existia estrada que pudesse me afastar daquilo. O único jeito de seguir em frente era voltando. A madrugada passou lenta. Nenhum dos dois dormiu. O som da chuva parou, mas o silêncio era pior. Amanheceu cinza, o tipo de dia que parece pedir explicações. Pegamos a estrada logo cedo. Ele no banco de passageiro, eu ao volante, de novo. Mas dessa vez, cada quilômetro era um peso. Não existia GPS que mostrasse para onde a culpa leva. Você tem certeza que quer ir até lá? Lhe perguntei. Quero, e você também precisa. Para quê? Para reviver tudo, para enterrar. Seguimos em silêncio. A paisagem era quase igual à lembrança. Árvores torcidas, o cheiro úmido de terra e as marcas antigas no asfalto. Quando o ponteiro do combustível chegou na reserva, ele pediu para parar. É aqui. Estacionei no acostamento. O coração parecia um tambor dentro do peito. Ele desceu devagar, segurando a correntinha com a letra C. Eu fiquei alguns segundos sem coragem de sair. Larissa, ele chamou. A primeira vez que ouvi meu nome em voz alta, sem raiva. Tinha um tom diferente, cansado, humano. Desci. O lugar parecia menor do que eu lembrava. A curva ainda estava lá, mas as marcas de fogo haviam sido cobertas pelo tempo. Só a cruz de madeira permanecia meio caída, cercada por mato. Ele se ajoelhou e limpou a base com as mãos. Faz 3 anos, disse. 3 anos que eu venho aqui e peço para entender. Olhei em volta. O vento frio fazia as folhas tremerem como se tivessem voz. Você lembra do que aconteceu depois do acidente? Se ele perguntou. Balancei a cabeça. Eu lembro de correr. Lembro da chuva. E lembro de alguém gritando. Era eu. Fechou os olhos por um instante. Eu te vi sair do carro. Você olhou para trás e fugiu. Eu pensei que os dois estavam mortos. Eu entrei em choque. Não sabia o que fazer. E depois? Depois apaguei tudo. Comecei de novo em outra cidade. Eu troquei o nome, o cabelo, o rosto, tudo. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. E agora? Agora eu quero lembrar. Mesmo que doa. Ajoelhei ao lado dele. Peguei a correntinha da mão dele e segurei firme. Me perdoa. Ele ficou quieto por um tempo que pareceu uma vida. Depois respondeu. Eu já tentei te odiar, Larissa, mas chega uma hora que o ódio também cansa. Aquelas palavras rasgaram o ar. Ele colocou a correntinha no chão ao pé da cruz e começou a cavar um pequeno buraco com as mãos. Para que isso? Lhe perguntei. Para deixar o que sobrou aqui. Para Deus cuidar. Ajudei. A terra estava fria, úmida. Enterramos juntos a correntinha e uma foto que ele carregava no bolso. A do menino sorrindo. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Nem vento, nem passarinho. Só o som de 2 pessoas aprendendo a respirar de novo. Você sabe o que mais doeu? Ele disse sem me olhar. Não foi perder meu filho. Foi perder a fé de que ainda existia algo bom depois daquilo. E agora? Lhe perguntei. Agora eu não sei. Mas talvez perdoar seja o primeiro passo para descobrir. Nos levantamos. O céu começava a abrir, deixando passar um feixe tímido de luz entre as nuvens. A estrada ali parecia outra, não mais o lugar do fim, mas o ponto de partida. Ele olhou para mim e estendeu a mão. Vamos embora? Assenti. Mas antes de ir, olhei para a cruz mais uma vez. Dessa vez, o nome gravado na madeira não doeu. Era um lembrete de que o tempo não apaga, mas transforma. Voltamos para o carro. No painel, o reflexo do sol nascia junto com o novo silêncio. Não o silêncio do medo, mas o da paz que vem quando a verdade finalmente encontra voz. Ele olhou pela janela e disse, engraçado, a vida coloca a gente no mesmo caminho para ensinar a dirigir de novo. Sorri de leve. E às vezes o destino espera a gente na curva. Ou no banco de trás. Ou no volante. E seguimos. Dessa vez sem pressa, sem fuga. Só
estrada e perdão. Rodamos por quilômetros sem trocar uma palavra. A chuva tinha parado de vez e o sol, tímido, começava a romper por entre as nuvens. Eu olhava a estrada à frente, mas o que via era o passado passando em câmera lenta no retrovisor. A cada curva, uma lembrança voltava. O primeiro dia em que dirigi um carro, o som da risada do Caio no banco de trás, o último abraço antes do acidente. E no meio disso tudo, o rosto dele, o homem ao meu lado, agora em silêncio, exausto, como se carregasse o mundo inteiro nas mãos. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, mas o que se fala para quem perdeu tudo? E pior, para quem perdeu tudo por sua causa. Você devia me odiar, murmurei, sem tirar os olhos da pista. Eu tentei, ele respondeu, mas o ódio não alimenta ninguém. Ele só deixa a gente preso no mesmo lugar. Ficamos quietos de novo. Até que ele completou. Sabe o que me fez te procurar? Não. Não foi a raiva. Foi a pergunta que eu nunca consegui responder. Por quê? Respirei fundo. Porque eu tinha medo. Medo de olhar para mim e não reconhecer quem eu era. Medo de ver o que eu tinha feito. E agora? Agora, acho que o medo mudou de lugar. Ele não grita mais, só sussurra. E eu consigo dirigir com ele no banco de trás. Ele sorriu de leve. Então talvez seja isso o perdão. Aprender a conviver com o que não dá para apagar. Olhei para ele e percebi. O homem que antes era só dor agora tinha outra expressão. Parecia em paz. Não feliz, mas inteiro. E eu também. O rádio, que até então estava mudo, ligou sozinho. Ou talvez eu tenha esbarrado no botão. Uma música antiga começou a tocar. Daquelas que parecem entender o que a gente sente antes da gente saber o que sente. Os acordes enchiam a cabine, e por um instante eu esqueci de respirar. Você vai para onde agora? Eu perguntei. Não sei. Talvez para casa. E onde é isso? Ele riu. Onde o passado não manda mais em mim. Parei o carro num acostamento. O sol agora batia direto no painel, dourando tudo. Quer que eu te deixe em algum lugar específico? Não, aqui tá bom. Tem certeza? Tenho. De vez em quando. A gente precisa descer antes do destino para começar a andar sozinho. Ele abriu a porta, mas antes de sair, olhou para mim. Você sabe que o perdão não muda o que aconteceu, né? Eu sei. Mas muda quem a gente é depois. Assenti, com um nó na garganta. Ele colocou o boné na cabeça, ajeitou a mochila e começou a caminhar pela beira da estrada. Vi o reflexo dele desaparecer pelo retrovisor. Primeiro devagar, depois completamente. Fiquei ali, parada, olhando o horizonte. O mesmo trecho de asfalto que me levou à culpa, agora me levava à liberdade. Girei a chave e ouvi o motor ligar. Dessa vez, o barulho não era ruído, era vida. Olhei o banco de trás pelo espelho e sussurrei. Caio, a mamãe tá voltando para casa. E pela primeira vez desde o acidente, eu acreditei nas próprias palavras. A estrada estava livre e o céu finalmente limpo. A estrada seguiu, e com ela a vida. Às vezes, o perdão não vem com palavras, nem com abraços. Vem com o simples fato de conseguir continuar dirigindo sem olhar. Tanto pelo retrovisor. Larissa entendeu isso tarde, mas entendeu. O passado não desapareceu, só mudou de cor. O nome do menino ainda doía, mas agora doía com sentido. Dizem que toda estrada guarda uma lição. Algumas ensinam a seguir em frente, outras a parar. Mas há aquelas, as mais difíceis, que ensinam a voltar. E foi isso que ela fez. Voltou para si mesma. Não para apagar o erro, mas para descobrir que o erro não era o fim da estrada. Era só um desvio. Nos meses seguintes, Larissa voltou a dirigir. Não mais como fuga, mas como missão. Cada passageiro que entrava no carro era um lembrete de que todo mundo carrega algo invisível, uma dor, um segredo, um arrependimento. E que às vezes tudo o que alguém precisa é de um silêncio que escuta. Ela nunca mais viu o homem que desceu na estrada. Mas às vezes, ao final do dia, quando estacionava e desligava o carro, sentia algo. Uma calma estranha. Como se, em algum lugar, ele ainda estivesse agradecendo por aquele último trajeto juntos. E toda vez que a chuva caía no para-brisa, ela lembrava. Não dá para mudar o que aconteceu, mas dá para mudar o que vem depois.
Larissa não era mais a mulher que fugia do passado. Era a mulher que aprendeu a encarar o espelho e a estrada de frente. E agora, eu quero te perguntar: você acredita que o destino dá segundas chances? Já viveu algo que te obrigou a encarar o que você mais queria esquecer? Conta aí nos comentários. Talvez a sua história ajude alguém que ainda não conseguiu seguir viagem. E se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha. Aqui, cada história é um pedaço da estrada, e a gente nunca dirige sozinho. Porque, no fim das contas, é o que a gente aprende nas curvas que faz a viagem valer a pena.